movimento de construção daquilo que se chamou de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele se dá a partir do início da década de 50 do século passado. Portanto, ele é muito recente. As formações, evidente, originárias das universidades, com seus centros e laboratórios de pesquisa, mas especialmente com a institucionalidade que foi a partir daí construída, quer o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, que é importantíssimo para o fomento ao processo de laboratórios, de construção de conhecimento e na ponta para a inovação, a CAPES, na parte de pós-graduação, ligada ao Ministério da Educação no Brasil, a FINEP, financiadora de estudos e projetos, criada em 1967, com um papel importantíssimo de fomentar o processo de inovação a partir de um desenvolvimento endógeno, portanto, o que nós temos no Brasil e que isso pode gerar capacidade crítica de conhecimento à frente em áreas sensíveis para o Brasil. O BNDES, que se forma na década de 50, mas tem um papel decisivo na área de construção de políticas, não só na infraestrutura, impulsionando as cadeias, reduzindo os custos unitários de produção, melhorando o processo de manufatura, mas também apontando caminhos para o processo de inovação. Enfim, uma institucionalidade que ela é recente, que se atrela às universidades, e aí cabe um parêntese. A expansão feita, especialmente nas últimas 2 décadas, e digo aqui a expansão dos centros de pesquisa das universidades, com a abertura dos chamados novos campi, ou seja, se interiorizou aquilo que era uma característica muito próxima dos grandes centros urbanos, falo mais em Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco, para o interior do Brasil. Isso mudou a geografia do Brasil em termos da formação de recursos humanos e da capacidade de produzir conhecimento. E isso traz um impacto muito significativo em termos, por exemplo, de tratar a biodiversidade brasileira. Recordo mais uma vez que estamos numa Mata Atlântica em que a preservação dessa biodiversidade ela é sensível para o país. Essa construção desse movimento, ela se consolida na década de 90, ou seja, ela começa, melhor, a se ampliar na década de 90, com a criação dos chamados Fundos Nacionais de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado FNDCT, e ela avança, aí sim, de forma decisiva, robusta e num movimento sistêmico para a competitividade nas décadas de 2003, 2000, 2010, 2011. Esse movimento tem uma característica muito importante também, que é não só olhar a dimensão da economia brasileira em termos da sua capacidade de responder aos desafios inerentes ao campo da inovação da indústria, mas também olhar a formação dessa sociedade em termos dos desafios que são para a redução da desigualdade. Ou seja, havia e deve haver sempre uma preocupação e ao se traçar políticas públicas com interesse social. Eu digo aqui a questões relacionadas a movimentos não só na qualificação e emprego, mas também nas áreas decisivas de saúde, nas áreas decisivas de inclusão social, com políticas de maior avanço na divulgação da ciência como elemento inclusivo e decisivo para a sociedade. Isso tudo foi construído ao longo desse período. A nossa preocupação está hoje em que vemos uma mudança de um padrão. Havia um padrão de que o Estado se move por missões, o Estado se move por políticas sistêmicas, o Estado se move por políticas buscando acompanhar a realidade internacional, mas especialmente buscando identificar na sua realidade local aquilo que lhe é de maior possibilidade em termos de capacidade para o cenário brasileiro. E hoje, na verdade, voltamos àquilo que Adam Smith, lá atrás, um pensador na área de economia, falava. É preciso que o mercado se movimente, ou seja, parece que o conhecimento está existindo nas prateleiras, e aqui eu estou fazendo uma analogia, ele está disponível no mercado, basta importá-lo, para que possamos ter a capacidade de desenvolver localmente. Isso não é verdade em nenhum país do mundo. Os países que se firmaram enquanto provedores de conhecimento
tiveram a capacidade de desenvolver um sistema que interagisse desde a infraestrutura do conhecimento científico, através de laboratórios, da formação de recursos humanos e da capacidade de transbordamento desse processo de forma endógena para a sua indústria. E aí, estamos também enfrentando hoje um movimento que é extremamente disruptivo, que são as chamadas tecnologias 4.0. Então, não pensar o crescimento das suas economias, e aqui no caso o Brasil, a partir de missões em que o Estado identifica prioridades e que, na verdade, o mercado ele não dá solução a esse problema, é um equívoco muito grande. E o desmonte que está ocorrendo, tanto na área da educação quanto na área de ciência e tecnologia, vai levar o país a aumentar a sua brecha, a aumentar a sua assimetria e está cada vez mais distante da fronteira do conhecimento. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.